Olá pessoal, boa tarde, bom dia ou boa noite. Vamos dar início aí à parte 2 da atividade 7. Pessoal, a última função orgânica, né, e não menos importante, os óxidos, né, para fechar ali as nossas 4 funções orgânicas. A definição de óxidos, né, são compostos binários onde o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Então tá, são compostos de 2 elementos binários, né, onde tem que estar o oxigênio e este tem que ser o mais eletronegativo. O que quero dizer com isso? Ele tem que ser o elemento que está bem mais à direita da tabela, lá, né, com um valor de eletronegatividade alto. Tem um elemento que é o mais eletronegativo de todos da tabela, que é o flúor, né? Ele não pode compor óxidos com o flúor. Tá? Vamos combinar? Então tá. O chefão aqui não entra porque senão o chefão aqui é o oxigênio, tá? Então vocês não, tudo que aparecer assim OF2, OF, não sei, né? Não existe, né? Não existe, não é óxido. Tá? Os óxidos aparecem com grande frequência na natureza, né? Agora mesmo nós estamos expelindo, eu estou expelindo, vocês também, um óxido, né? O gás carbônico, o CO2, que para nós faz parte da nossa respiração, né, o processo final, e também ele é um dos gases aí que são chamados os gases do efeito estufa, né, pessoal? Os gases que vão para a natureza, da combustão de combustíveis fósseis, né, gasolina, carvão, né, essas coisas aí. Então tem que se ligar que também ele pode ser um vilão. Tá? E os exemplos aí, né, trouxe uns exemplos, né, para vocês se darem conta aí. A água, né, a água que a gente bebe é um óxido, né, pessoal? Né? Nessa definição de Arrhenius, a água é um óxido. A gente viu lá no começo, lá, uma das definições do Bronsted e Lowry, aqueles químicos ali, né? A água era uma base, né? Mas nós estamos sempre com as teorias e as definições de Arrhenius. Né? Para Arrhenius, a água é um óxido. Temos aqui também o SiO2, a sílica, né? A areia. A areia é um óxido. Né? Temos aqui a hematita, né? Que ela compõe, né, uma das grandes representantes dos pigmentos, né? Os pigmentos esses que são usados para tintas, né? Para várias aplicações da indústria, né? Muitos são óxidos, né? Eu digo para vocês que essa é a hematita, ele é o pigmento vermelho. Né? Existe um pigmento preto, que vocês estão vendo aqui, é a magnetita. Né? E o pigmento amarelo aqui chama-se goetita. Esses óxidos eu trabalhei no meu doutorado com ele. Só para deixar de exemplo para vocês. Tá, pessoal? E também temos aqui um óxido de cálcio, né? Um óxido muito famoso aí, né? Pessoal que trabalha aí com pinturas também, o cal, né? O cal, essa chamada cal viva, né? Aí vocês põem a água nela e ela torna a cal apagada, né? Aí ela passa a ser uma base. Por enquanto a gente trabalha com um óxido de cálcio que é muito importante na construção civil, né? Principalmente nos revestimentos. A gente vai falar mais sobre ele. Pessoal, então, como eu disse na outra aula, os químicos adoram fazer classificações, né? Eu acho que se não se classifica essas coisas, a gente não consegue compreendê-las, né? Então, os óxidos, eles são classificados em ácidos, básicos, neutros, anfóteros e peróxidos. Tá? Essa tabela aqui vai dar um geral para vocês, eu vou pegar um por um depois, tá? Um óxido ácido, né? A gente vai definir o que é um óxido ácido.
A forma dele é um não metal mais oxigênio. Né? Não metal lá no canto direito da tabela lá. É um composto molecular, né? Porque se é um não metal ligado ao oxigênio, só falta ligação covalente. É um não metal. Um exemplo é o CO2. Um exemplo. Um óxido básico é um metal ligado a... É um metal, né? Esse metal pode ser o metal do grupo 1, 2, né? Da tabela periódica, com NOx mais 1, mais 2, e aqueles elementos que tem NOx mais 3, né? Fixos, mais oxigênio. É um composto iônico, né, pessoal? Porque se é um metal ligado ao oxigênio que é não metal, então ele é um composto iônico. Mostro o óxido de cálcio aí, a cal, para vocês como exemplo. Temos o óxido neutro, que é um não metal ao oxigênio, também um composto molecular. Bota aqui o N2O, que é um dióxido de nitrogênio. É o óxido nitroso, que a gente vai falar sobre ele depois. Monóxido de dinitrogênio. Sais anfóteros, né? O anfótero é um comportamento duplo, eles têm, né? Essa palavra grega aí, latino, não sei se é grego ou latino. Ele é um metal ou um semimetal, né? Ligado ao oxigênio, é um composto iônico. Exemplo, o óxido de zinco, coloquei aqui. E o peróxido, né? O peróxido, que é um óxido especial, é metal ligado esse metal, né? Esse metal pode ser do grupo 1, do grupo 2, pode ser a prata e o zinco, né? Ou um não metal ligado ao oxigênio. É um composto iônico por maioria, né? Esmagadora. Ele só está o molecular ali porque um exemplo, né, o composto mais famoso dos peróxidos é o peróxido de hidrogênio e ele é um composto molecular, né? É um composto molecular que só tem ligação entre não metal, né? Tá, pessoal? Vamos por um agora sem pressa. Vamos lá. Pessoal, óxidos dos ácidos ou anidridos. Anidridos. É um outro nome para ele. Né? Essa palavra anidrido, ela quer dizer que não tem água. Só para nós deixarmos assim esses termos mais... Então, é um não metal mais oxigênio. Tá? Compostos moleculares totalmente gasosos. Todos são gasosos, tá, pessoal? Então, exemplos é SO3, SO2, CO2, NO2, NO3. Eles reagem com uma base produzindo um sal ou com uma água produzindo um ácido. Porque eles têm essa característica ácida, né? Então, se tu misturares, borbulhares esse óxido numa solução aquosa de hidróxido de sódio, né, ocorrerá uma reação de neutralização aqui, né, pessoal? Haverá uma reação onde formará um sal mais água. Né? Percebam que é parecido com o que a gente vê lá, né, do sal. Como é que se forma um sal? Né? É um ácido mais uma base, dando sal mais água. Só que quando tu borbulha esse SO3 aqui, é um óxido ácido em água, né, ele vai formar um ácido que vai reagir com essa base, que aí vai dar um sal mais água. Compreenderam? O SO3 em água dá o ácido sulfúrico, pessoal. Então tem que balancear aqui a reação. Mas dá o ácido sulfúrico, tá? E esse é um representante, é um dos óxidos que consiste na chuva ácida, né? Essa questão ambiental que ela já vem sendo batida aí nesse contexto químico há décadas, né? Mas cada vez ela é sempre mais atual, embora as emissões desses gases através dos canos de escape dos carros tenham diminuído
muito, né, pelo advento dos catalisadores e, enfim, outros componentes que visam mitigar essas emissões danosas ao meio ambiente, né? Então, na indústria também, nas indústrias também, mas ainda existe ainda porque esses, principalmente na indústria, não são totalmente 100%, né? Eles têm cotas de mitigação, enfim. Então, a chuva ácida pode se formar com, eu botei o SOX e o NOx, SOX, esse X aqui pode ser 2 e 3, né? 2 e 3, e o NOx, né? Que é um óxido que compõe com nitrogênio, 2 e 3, né? 2 e 3. Vocês podem ir para a figurinha aqui as emissões da indústria, né? Misturando com água e chovendo ácido. O que a gente falou sobre lá acho que foi na outra aula, que também que toda chuva ela é ácida, né? Porque nós temos CO2 na atmosfera e o CO2 é um óxido que tem essa propriedade de formar com a água assim, mas forma um ácido fraco, né, pessoal? Mas mesmo assim tem. Então, mas essa aqui é a chuva ácida clássica, né? Clássica e a que causa problema a plantas, a plantações, a construções da construção civil, enfim. Tá? Óxidos básicos, compostos iônicos sólidos, né? Óxidos básicos, um metal mais oxigênio é um composto iônico. Né? Eles são sólidos, todos os óxidos básicos são sólidos. Tá? São formados por metais com NOx baixos, 1, 2 e 3. Tá? Só que os óxidos formados por metais do grupo 1 e 2, né, reagem com água produzindo uma base ou com um ácido produzindo água e sal. Então percebam os exemplos: N2O, né, K2O, ou o nosso cal, óxido de magnésio. Percebam nos NOx, né? Se esse aqui é menos 2, esse aqui é mais 2. A tabela, esse aqui está no grupo 2. O FeO, se esse aqui é menos 2, aqui é sempre menos 2, né, pessoal? Oxigênio. Esse aqui é mais 2. Tá? Lembra que o ferro tem NOx mais 2 e mais 3, aqui ele é mais 2. Tá? E aqui ele é mais 3. Tá? Tranquilo? Vou mandar uma informação aqui sobre este óxido de sódio, né? Ele em contato com ácido, sal mais água. É parecido com o que a gente viu na slide anterior. Né? Esse óxido, ao entrar em contato com a água, ele gera uma base forte. Aqui está a reação. Mais água dá uma base forte. Essa base reagindo com ácido clorídrico, sal mais água. Tá, pessoal? É só informação reacional para mostrar que como isso se dá, né? Mas uma informação aqui, digamos, prática, né? É a produção da cal hidratada. A cal hidratada é o hidróxido de cálcio. Nós não estamos estudando aqui hidróxidos mais, mas eles continuam aparecendo porque as funções químicas inorgânicas elas vão se estruturando uma em cima da outra, né, pessoal? Na mineração, né, existe o carbonato de cálcio, aquela pedra branca lá que está lá. O que acontece? Ela é calcinada, ele é aquecido até perder água, né? Perder CO2 e vira o óxido de cálcio, que chamam de cal viva. Tá? A cal viva com a água forma esta base, hidróxido de sódio, que chama-se cal apagada. O que eu quero dizer para vocês aqui? O óxido de cálcio, este aqui, ó, o CaO, ele é muito usado na construção civil, né?
Não para, digamos, naquela argamassa que é feita as paredes e levantar muros, é para revestimentos, né? Então aquele cimento cola, aquela massa que é utilizada para assentar azulejos, fazer coisas que não necessitam tanta sustentação, digamos, tanta pressão como o cimento aguenta. Né? Ele é mais barato que o cimento e tem uma função semelhante, porém não tem tanta resistência. Então, para revestimentos, ele é muito bom. Pessoal, óxidos básicos, o importante é isso. Tá? Vamos lá. Óxidos neutros. Não metais, mas oxigênio. Compostos moleculares gasosos. Não reagem com água. Né? Borbulha lá na água, não vai acontecer nada. Nem com ácidos, nem com base. Ele é xarope, é neutro. Em cima do muro. São formados por compostos gasosos a temperatura ambiente. Então, a 25 graus, gasoso. Vocês sabem que a gente começar a mexer com gases em temperatura e pressão, né, a gente começa a levar eles para um estado da matéria de um lado para o outro. Né? Troca de fase, mas enfim, trabalhamos com temperatura ambiente. Com exemplos, o CO, o NO e o N2O. O monóxido de carbono, o monóxido de nitrogênio e o óxido nitroso. Na área de saúde é muito usado como anestésico, chamado sedação consciente, o óxido nitroso, né? Ou chamado monóxido de dinitrogênio. Né? Você respira. Eu nunca passei por esse processo aqui, confesso até que gostaria de saber como é que é. Já tem um bom tempo aí, né? Na saúde da odontologia, mas eu nunca passei. De repente pode ser mais caro também dele. Eu é na base, sempre fui na base da agulhada mesmo, vou anestesiado. O pessoal que gosta de carro e vê filmes Velozes e Furiosos e tuning de carros, tudo, já deve ter falado no nitro, né? Que o pessoal coloca lá, o carro dispara, né? E também é o óxido nitroso também, N2O esse aqui também. E temos um exemplo de um óxido neutro, é o monóxido de carbono, né? CO, monóxido de carbono. Muito, digamos, é um vilão aí da poluição. Ele acontece nas emissões de escapamento de carro, né? Quando a combustão não é completa, né? Os carros mais antigos, ou enfim, casos venenosos, né? E isso aí pode até, se a pessoa se contaminar, vir a morrer por intoxicação de monóxido de carbono. Tá, pessoal? Vamos pro próximo. Óxidos anfóteros. Vou tomar uma aguinha aqui. Os óxidos anfóteros é aquele óxido que tem comportamento duplo. Né? Se ele estiver perto de base é um, se estiver perto de ácido é outro. Tá? Então são compostos iônicos sólidos. Todos são sólidos. Tá, pessoal? O que acontece? Comportam-se às vezes como óxidos básicos, outras vezes como óxidos ácidos. Depende de quem vai reagir com ele. Só irão reagir com outra substância de caráter químico pronunciado. O que é isso? Só se for ácido forte, forte mesmo, né? Ou base forte, forte. Né? Não pode me vir com um ácido fraquinho lá, um HCN da vida, aí, um ácido carbônico fraquinho. Tem que vir com um ácido forte. A mesma coisa com uma base, né? Tá, então a gente tem em mente quem são os ácidos fortes e quem são as bases fortes. Exemplos: óxido de zinco, Al2O3, SN, que é o estanho, SNO, SNO2 e ferro. Olhem aqui. Os ENO, né? O óxido de zinco, reagindo com ácido forte HCl, sal mais água. Se comportou como um óxido básico. Óxido de zinco, reagindo com hidróxido de sódio,
para a mais aqui. Isso aqui não tem que estar aqui, tá fora. Então isso aqui não vai, pessoal. Isso aqui tá fora, tá? Tá errado. O sal mais água. Ele se topou com uma base forte, eu vou me fazer de óxido ácido. Entendeu? Na jogada. Vale o mesmo para cá, ó. O Al2O3 você topou com um ácido sulfúrico. Vou me comportar como base. Sal mais água. Você topou com uma base forte. Vou me topar como óxido ácido. Sal mais água. Tá? E o óxido de zinco, eu pesquisei, não sabia, criei um exemplo de uso de um óxido Anfóter. É a maquiagem dos palhaços aí, pessoal. Essa palavra é um óxido de zinco chamado alvaide ou alvaide, não sei como é que se pronuncia, mas é o que os palhaços usam para se pintar de branco o rosto. Deve ser bem mais barato do que maquiagem, Nivea. Não sei, por isso que eles usam, é um óxido de zinco. Tá, pessoal? Uma curiosidade de uso do óxido Anfóter. Tá? Bom, peróxidos, pessoal. Temos peróxido, ele está aqui para nós levar a falar da água oxigenada, que é muito importante na área da saúde, né? Mas tem toda uma química envolvida nele, né? São compostos iônicos, com exceção do peróxido de hidrogênio. Então são compostos iônicos, que tem na cabeça de vocês. É não metal ligado com metal. Ou semimetal. A exceção é o H2O2, que é peróxido de hidrogênio. Né? Então são compostos onde o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Isso a gente já sabia, não sei nem por que está aqui essa frase aqui. Mas enfim, o importante da informação é o NOx do oxigênio nos peróxidos é sempre -1. Atentem, a gente sempre trabalhou com oxigênio com o NOx -2. Tá? O oxigênio está na tabela periódica no grupo 16, é um calcogênio, e lá a galera toda é -2. Tá? E a gente sempre compôs todas as espécies químicas com esse valor. Aqui é exceção. Aqui ele vale -1. É por isso que é formado o H2O2. Porque se ele fosse -2, como a gente trabalha sempre, formaria apenas a água. Só água. Mas como ele é -1, que ele e o oxigênio é +1, então 2 mais 2 menos 2 fecha com a molécula neutra. Tá? Então exemplos NO2O2, ZNO2. Em temperatura ambiente apresentam-se no estado sólido, com exceção do peróxido de hidrogênio. Temperatura ambiente é 25 graus, peróxido de hidrogênio é líquido, né, pessoal? Não tem mistério. Possuem elevados pontos de fusão e ebulição quando comparados com os compostos covalentes. Então eles têm essa característica de ter muita temperatura para fundir e para ebulir. Né? Você veja, a maioria são sólidos, né, pessoal? E em geral são solúveis em água. Uma regra geral aí. Sim, esses que são sólidos, né? O peróxido de hidrogênio é solúvel em água, não tem problema, porque ele também é líquido, né? Aí eu trouxe um pouquinho mais de informação dele, né, pessoal, para vocês da saúde aí. A solução aquosa a 3% de peróxido de hidrogênio é vendida nas farmácias utilizado como antisséptico e alvejante. O antisséptico, desde criança a gente usa, né? A gente bota em ferimentos daquela fervida ali, né? Aquela fervida entre aspas. E é uma... Nós temos nos nossos tecidos uma enzima, acho que é peroxidase, coisa assim, que faz com que que ocorra aquela reação de borbulhar, né? Que é a liberação de oxigênio, né?
degrada, então ele é um antisséptico, aí também acontece isso, e também ele oxida todas as paredes celulares de micro-organismos que estão ali, né? Uma limpeza. E o alvejante, quem nunca derrubou na calça jeans aí uns pinguinhos aí, assim como a Kibo, o hipoclorito também ela deixa branco, né? Deve ser guardado em frascos escuros ou opacos. Isso porque a luz, né, faz com que essa reação de degradação do peróxido em água e oxigênio se catalise, né, fique mais rápida. Então decompõe. Então se você deixar aberto o frasco em contato com a luz, vai ter água normal, H2O, né, sem nenhum poder antisséptico, né? Se a pessoa armazenar mal, aí vai achar que está passando um antisséptico e não vai estar, né? Vai ser água. A gente também tem uns usos aí, pessoal que usa para clarear cabelos e pelos, né? Que é um uso bem comum. Mas é também usado no processamento de celulose e papel. Até porque o branqueamento do papel precisa desse poder alvejante do oxigenado, né? E na fabricação de solventes e plásticos também, né? Pessoal, essa relação 3%, 10 volumes, se eu tivesse numa aula presencial com vocês, eu mostrava direitinho, né? Um cálculo matemático assim para mostrar transformar esses volumes em concentração. Mas tenho em mente uma regra de 3 que 3% é 10, então 6% é 20, 9% é 30, tá? Só para deixar assim, ao contrário também vale, né? 20 volumes é 6%, enfim. Quem sabe eu faço depois para vocês um videozinho aí, ou um texto, a título de informação, né? Para agregar conhecimento para vocês. Tá? Vamos à nomenclatura. De antemão eu digo para vocês que eu acho que das funções orgânicas é a mais fácil. Por 2 motivos. Primeiro que tem menos regras. E vocês também já têm conhecimento das regras anteriores, então não fica tanto dolorido, né? Você já tem bagagem de conhecimento. Né? Então chegando aqui, né, já tem na cabeça que, vamos supor, o cátion ferro tem NOx mais 2 e mais 3, né? Não é novidade para vocês agora. E segundo, que a nomenclatura dos óxidos admite nomes deles fora, digamos, da regra, por ser nomes de uso muito contínuo e é por muito tempo. Então às vezes fica difícil para os químicos e para as organizações que fazem quererem deixar, não, que você vai escrever na regra, não, mas é um pouquinho, tem um nome que foi usado por muito tempo e é de conhecimento geral. Enfim, então por isso que eu acho que é mais fácil. Vamos lá. Óxidos moleculares. Bom, vamos tratar primeiro dos óxidos moleculares da nomenclatura. Os nomes são estruturados conforme o número de átomos de oxigênio e o número de átomos do elemento formador. Tá? Então começa assim, ó. Antes deles vai ter um prefixo monodiotri, ou tetra, ou penta, seja o que for, né? Contando quantos oxigênios tem. Tá? Isso aqui vai dizer quantos oxigênios tem na forma. Então, monoditetra, óxido de monoditetra, dizendo quantos elementos formadores tem. E o nome do elemento. Vamos lá. Primeiro, NO. Na nomenclatura oficial, que chama da IUPAC, né? União Internacional de Química Pura e Aplicada, é monóxido de mononitrogênio. Por quê? Vamos lá. NO, um oxigênio só. Aqui, monóxido de
Quem é que está junto com o oxigênio? O nitrogênio. Um só, então, mononitrogênio. Ficou meio ruim de falar, né? Mas eles chamam ele de monóxido nítrico. O nome popular dele. E é aceita essa nomenclatura para falar sobre ele. Então vocês podem escrever, quando tiver um NO assim, o nome, monóxido de mononitrogênio. É o nome dele, é um nome pomposo. Mas também é conhecido aí nas quebradas aí por monóxido nítrico. Ficou mais fácil de falar, né? Então, monóxido nítrico vale também. Vamos no CO, de novo. Monóxido, mono um só, de monocarbono. Monóxido de monocarbono. Mas que nome pomposo, né, professor? Mas ele é o monóxido de carbono. Né? E é o nome de festa, o nome do trabalho, o nome popular dele, gás carbônico. Mas aí, esse nome eu não vou aceitar assim para nomenclatura, sabe? Ou você coloca monóxido de carbono, ou monóxido de monocarbono, ou monóxido de carbono, tá valendo? Mas escrever gás carbônico só se for uma conversa assim coloquial, assim. For uma conversa sem estar escrevendo o que tu vai falar, tá? Porque... Vamos lá. CO2 é outro elemento conhecido nosso, né, pessoal? Dióxido, 2 oxigênios. Dióxido de monocarbono, um carbono. Mas, se falar dióxido de carbono, tudo bem. Esse aqui é o gás carbônico. Tranquilo. O outro é monóxido de carbono, só não tem o nome. Esse sim que tem a nomenclatura CO2, dióxido de monocarbono, dióxido de carbono e gás carbônico. Mas gás carbônico só para nós conversar, né, pessoal? Para escrever, não. Vamos lá. SO3. Quantos oxigênio? 3. Trióxido de... Aqui tá errado. Sempre tem um errinho. Aqui é monoenxofre. Aqui não tem, é monoenxofre. Mas pode ser chamado trióxido de enxofre. Tá? Tranquilo? Não tem outro nome. Ou é trióxido de aqui é mono enxofre, ou trióxido de enxofre. Vamos mais um grandinho aqui. N2O3. Trióxido, são 3, de dinitrogênio. Tem 2. Viram a... Trióxido de trinitrogênio. Aqui não tem escolha, pessoal. O nome dele é esse. Tá? Não tem outra maneira. Tem um maiorzinho aqui, ó. Pentóxido. São 5 oxigênios. Pente assim. De dinitrogênio. Não tem outro nome. Tá? Feito, pessoal. Lembre, esses primeiros 4 aqui eu aceito esse nome ou esses nomes. O resto não. Tá? Óxidos iônicos. São os óxidos que têm o oxigênio ligado a metais. São compostos iônicos. Os nomes são estruturados conforme o NOx do cátion formador. Que o senhor tem que pensar, os cátions lá, que eu já aprendi em bases, que já foram revistos em ensaios, agora de novo. Então, existe uma regra para os que têm NOx fixos, grupo 1, grupo 2 e outros cátions, mais 1, mais 2, mais 3, que a gente tem por a tabela. E existe uma regra para os NOx variáveis. Vamos por partes. NOx fixo. N2O. Óxido de sódio. Óxido, né, de
nome do elemento. Não importa quantos tem aqui, quantos tem aqui. Né? Eu olho, é óxido, olho o elemento de sódio, óxido de sódio. CO, é a cal. Óxido de cálcio. O professor pode chamar, quando tiver o CaO no exercício, e pedir nomenclatura e escrever cal? Não. Não, porque é assim como o gás carbônico, é só para nós conversar. Né? Não, o nome dele é óxido de cálcio. Tá? Só, temos que... Não podemos abrir muito. Tu tem que saber que o óxido de cálcio é cal. Tudo bem, mas escrever é óxido de cálcio. Óxido de alumínio. Vejam, tem bastante... 2 oxigênio, 2 alumínios, 3 oxigênio. Não precisa saber. O alumínio tem NOx fixo, né? Não tem problema, é óxido de alumínio. Tá? O alumínio 2, 3. Alumínio mais 3. O alumínio tem NOx mais 3, então olhou, não precisa botar di, nem mono, nem nada. Se tem NOx fixo, um NOx é óxido do alumínio, óxido do elemento, aqui óxido do alumínio. Fechou. Agora com NOx variáveis, aquelas regrinhas que a gente viu lá em sais voltaram. Elas também foram vistas em bases, elas voltaram. Então, como eu digo, nas nomenclaturas dos óxidos nós estamos já com bagagem de conhecimento, né? Então não nos faz tanto sofrimento assim, tá? Pelo menos para alguns, ou para a maioria. Espero que a maioria. Cu2O é o óxido de cobre. Vejam, óxido, aqui também vai a regra óxido, o nome do elemento e a carga do cátion em romano. Então, essa regra é daqui e essa regra pega um pouco, aumenta, né, vai até aqui. Tá? Óxido de cobre 2. Professor, como é que eu sei que é 2 olhando para a estrutura? O índice. Né? Aqui é 1. Cobre é mais 1, mais 2, né? Sempre você tem um erro, cara. Sempre tem, não, aqui é 1. Porque esse aqui é menos 2 e aqui é 1. Então é óxido de cobre 1. Ou cuproso. Eu vou parar e vou corrigir isso aqui, porque eu não consigo estar com esse monte de erro assim. Só um pouquinho. Arrumei ali, pessoal. Um erro dá. Um erro o cara faz ali na... Mas 2 erros aqui consecutivos aqui... Pessoal, então é Cu2O, óxido de cobre 1. Como é que eu sei que é 1, professor? Porque aqui o oxigênio é menos 2. E se tem 2 aqui, aqui tem que ser 1. Entenderam a jogada? Tem que ser 1. Porque menos 2, né? Menos 2. E aqui, 2, menos 1, menos 2. Menos 2, menos 2, zerou. Tá? Óxido de cobre 1 ou óxido cuproso. Né? Que o 2 é o cúprico. Então, o NOx menor, oso. Então, vocês vêm até aqui e dizem óxido de cobre 1, pá, esse é o nome dele, ponto, certo? Ou escrevem óxido cuproso, tá? Temos o FeO, óxido de ferro 2. Como é que eu sei que é 2, professor? Não aparece 2 em nenhum lugar aqui. E olhem para o oxigênio. O oxigênio aqui é menos 2, não é um peróxido. Aqui lá é menos 1. Aqui é menos 2, isso aqui vale. Menos 2 é a carga. O outro tem que ter um número que somado de 0.
mais 2 então. Óxido de ferro 2. Óxido de ferro 2. Ou óxido ferroso, né, pessoal? Porque é o NOx menor. O maior é férrico, é 3. Mas aqui nós temos o 2. Ferroso. Tá? Um outro exemplo. Pb4O2. Óxido de chumbo 4. Aqui né, não tem erro. Né? É o 4. Mas olhem para o oxigênio. 2. Aqui é menos 2. Sempre é menos 2. É um óxido iônico. Então vai dar menos 4. Aqui tem que ser 4. Para ficar 0. Percebam essa visão invertida para poder saber? Vocês escolham a que vocês acharam melhor. Tá? Então, óxido de chumbo 4. Óxido de chumbo 4. Ou óxido plúmbico. Né? Aqui tem que lançar a mão das notações em latim. Né? Plúmbico, faltou assim. Plúmbico. Tá? O plumboso, né? Que é o óxido plumboso e o óxido de chumbo 2, é o que tem a carga 2. Tá? Pode deixar. Mas aqui é óxido de chumbo 4 ou óxido plúmbico. Tá, pessoal? Desculpe aí esse errinho ali em cima que me desconcentrou. Esse tipo de coisa não dá. O cara revisa 2 vezes e ainda passa um erro ainda. Peróxidos. Tá? Essa é a notação mais simples que tem. Só lembrando que o NOx do oxigênio aqui é menos 1. Isso eu peço para vocês. Na hora de escrever é barbada. Peróxido de o elemento que acompanha o oxigênio. A água oxigenada, H2O2. Peróxido de hidrogênio. Professor, posso escrever o nome H2O2 quando pedirem a nomenclatura, eu escrever água oxigenada? Não. Não, também não. Peróxido de hidrogênio, né, pessoal? Vocês sabem que é água oxigenada, tem em mente, mas na hora de escrever ali não. Só se uma questão pedir qual é o outro nome do peróxido de hidrogênio. Vocês sabem, é água oxigenada. Mas na hora da nomenclatura, escreva a nomenclatura H2O2, nome, peróxido de hidrogênio. Tá, pessoal? Sempre quando pedirem a nomenclatura, o nome dele, olhem sempre para o lado mais formal da coisa. Não vão errar nunca. Aí quando uma questão pedir como dar um nome formal dele, é conhecido como que coisa, o que tal, aí vocês lançam mão do conhecimento que vocês têm de nomes populares e respondem a questão. Tá, galera? N2O2, peróxido de sódio. Não precisa saber se tem 2 aqui, o 2, é o elemento ligado ao oxigênio. Peróxido de sódio, é essas bolinhas aqui. Esse composto amarelo sólido é o peróxido de sódio. Peróxido de rádio, RaO2. Tá? Não precisa saber se é 2 aqui não tem nenhum índice, eu olhei. Né? Mas tenho em mente, né, pessoal, que este oxigênio aqui vale menos 1. Vale menos 1 o NOx, né? Então se aqui vale menos 1, esse aqui é mais 2. É do grupo 2 da tabela periódica. Só para vocês não ficarem perdidos depois. Então, peróxido de rádio. ZnO2, peróxido de zinco. Olhou, zinco, tá. Lembram lá que o ZnO que a gente viu anteriormente, não tinha esse aqui? Era o óxido de zinco. Com 2 aqui, peróxido de zinco. Tá? Cuidado, não é dióxido de zinco. Cuidado. É peróxido de zinco. Tá?
Algumas aplicações para finalizar, né? Embora eu já tenha falado em algumas, eu volto aqui porque isso aqui é interessante, agregar esse conhecimento prático dessas substâncias para vocês. Umas da área da saúde, outras da área da indústria, outras áreas afins. O óxido de cálcio, a cal, o pessoal usa na lavoura para corrigir o solo, né? Corrigir pH de solo. O óxido de manganês é na fabricação do aço. O óxido de manganês é um escorificante. Toda uma química envolvida na siderurgia, o óxido de cálcio, o óxido de manganês entra nessa jogada. O óxido de estanho, né? Vocês lembram que o estanho ele tem NOx mais 2 e mais 4. Aqui ele é o 2. É óxido de estanho 2. Erradinho aí, né? Mas enfim, já peguei plano da internet aí que corre esse risco de tropicar num erro de terceiros, né? É utilizado na fabricação de latas, né? Ele é muito usado nas latas de condimentos aí, de salsicha, de ervilha, né? Ele é usado para junto com uma liga junto com ferro. O óxido de ferro 3 é os pigmentos, né, pessoal? O óxido de ferro 3 é a hematita, né? E também um dos componentes do minério de ferro, né, nosso. E o óxido de alumínio é um óxido que é usado na fabricação do alumínio metálico.